Esquema de apostas envolvendo a antecipação das eleições do Reino Unido pode fazer com que o Partido Conservador, que já não é o favorito nas eleições, perca ainda mais popularidade. Será que de fato o Rishi Sunak estava envolvido? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre as repercussões das viagens internacionais que o Putin fez à Coreia do Norte e ao Vietnã, que desagradaram as duas grandes potências. Se por um lado os Estados Unidos fará visita ao Vietnã, tentando quebrar alguns acordos estabelecidos com os russos, a gente tem a China, principalmente segundo reportagem especial da BBC, vou fazer uma análise se eu concordo ou não gostando muito dessa aproximação entre Putin e Kim Jong-un, e inclusive falando que alguns acordos não serão estabelecidos. O que está rolando? Fala também, pessoal, sobre os Estados Unidos, que muda sua postura ainda mais contra os russos e autoriza ataques em todos os pontos do território da Rússia e desvia o sistema Patriot, que iria para alguns países europeus, todos em direção à Ucrânia. É a hora, a vez de ajudar os ucranianos. Será que isso de fato vai continuar depois, caso o Trump seja eleito? Trump fala que discorda completamente da postura do Biden e que a Ucrânia não será aceita na OTAN. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho da nossa parceira do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo com EPI, pois possui CA. Possui um sistema anti-perfuro feito de material balístico que protege seus pés de pregos, vidros e outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção, com solado colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então clica no link que está na descrição e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Bom, galera, então bora lá pro vídeo. Ó. Como eu falei para vocês na nossa introdução, pode ser que um escândalo bastante grande aconteça nas eleições britânicas, nas eleições do Reino Unido, que estão convocadas agora, pessoal, para o dia 4 de julho ali, né, no país. Para quem não sabe, as eleições só iriam acontecendo em janeiro de 2025, mas o Rishi Sunak resolveu antecipar o processo eleitoral. Ele alegava que estava apresentando alguns bons resultados, enfim, e é fato, galera, que há um grande favoritismo do Partido Trabalhista, principalmente pelo Keir Starmer, que é o grande líder da oposição hoje, um cara que é do Partido Trabalhista, mas visto como aquela esquerda de maior responsabilidade fiscal, ou seja, uma esquerda moderada, né? E é o grande favorito. Para vocês terem uma noção, tem eleições, tem pesquisas que estão indicando que o Nigel Farage, que é do partido que não é nem do trabalhista nem do conservador, poderia estar à frente, inclusive, nas pesquisas do próprio Rishi Sunak. Além disso, a gente teve um escândalo que estourou em que pessoas envolvidas com o Partido Conservador sabiam com antecedência que seriam antecipadas as eleições, fizeram apostas nesse sentido e, claro, lucraram com todo esse processo. As investigações estão avançando e é muito difícil falar que alguma coisa não vai acontecer. Isso está, inclusive, incomodando o próprio Rishi Sunak, porque, galera, convenhamos que, supostamente, o Rishi Sunak possa ter oferecido informações privilegiadas para alguns dos seus parceiros, para alguns dos seus deputados. Por exemplo, teve o caso do deputado Craig Williams, que ele apostou 100 libras que as eleições seriam em julho, 3 dias antes do Rishi Sunak anunciar isso oficialmente. Ele é um congressista do Partido Conservador. A gente tem, por exemplo, a Laura Sanders, que é outra política importante, que é casada com o diretor de campanha também do Partido Conservador, que fez apostas nesse sentido. Cara, olha que coisa louca, né? Tem caso do Paquetá, casos aí de casos de jogadores, tudo aí no mundo das apostas, e isso pode estar começando a entrar, inclusive, no processo eleitoral. Se de fato ficar comprovado, vai ser difícil para o Rishi Sunak provar que não teve nenhum tipo de influência dele, ou pelo menos que ele não vazou informações, enfim, né, para os seus aliados. Claro que eles podem ser punidos e não o Rishi Sunak, mas do ponto de vista político, para uma imagem que já não está muito boa, a tendência é que isso afete ainda mais a popularidade do atual primeiro-ministro. Outra notícia, pessoal, bem importante, está ligado às repercussões que a gente teve das visitas que o Putin fez. Ele fez a visita primeiro à Coreia do Norte, depois ao Vietnã, e nos dois gerou desagrados. Primeiro no Vietnã, na verdade, primeiro na Coreia do Norte, desagrado dos chineses.
Professor, mas como assim? Poxa, quando eu imagino China e Coreia do Norte são aliados, China e Rússia também são aliados, naturalmente um acordo entre Rússia e Coreia do Norte também deveria ser visto com bons olhos pela China. Sim e não, né? Eu vou tentar expor aqui para vocês os dois lados. A BBC ela só viu o lado negativo da coisa, falando que os chineses não gostaram desse acordo histórico aí assinado entre Kim e Putin. Lembrando que esse acordo ele prevê o intercâmbio de sistemas de defesa, de inteligência, de tecnologia nuclear e também um pacto de defesa mútua. Ou seja, em caso de agressão aos norte-coreanos, a Rússia defenderia a Coreia do Norte e, em caso de agressão aos russos, a Coreia do Norte defenderia a Rússia. Um acordo bem estilo OTAN, né? Bem estilo assim, bem Guerra Fria. E por que será que a China não teria gostado disso, né? A China, por mais que ela esteja aliada com a Rússia, faça parte dos BRICS, é fato que a postura da Rússia e da China em relação à diplomacia internacional é bastante diferente. A China, ela cresce muito baseada nessa globalização, com intercâmbios econômicos, comércio internacional. A China é uma grande potência econômica. A China, por exemplo, voltou para tentar dar agradada naqueles países a restabelecer de maneira mais firme a tal da diplomacia dos pandas, né? Até fornecendo pandas para zoológicos espalhados como forma de presente e aproximação geopolítica. A China, por exemplo, concedeu e vem concedendo vistos de maneira mais simplificada para atrair turistas internacionais. A China tem o seu Road and Belt, ou seja, investimentos em infraestrutura em outros países, para tentar estabelecer uma relação econômica, geopolítica e diplomática. A China é uma grande liderança dos BRICS e vem tentando atrair o interesse dos países emergentes, enfim, para estabelecimento de relações mais fortes, alianças diplomáticas. Por isso que eu sempre falo para vocês, né? Professor, você acha que a China vai fazer uma invasão a Taiwan? Acho que sim. Acho que, inclusive, é uma coisa que o Xi Jinping pretende colocar para a posteridade aí, né? Olha, eu fui o presidente que foi responsável pela reunificação da China, por trazer a República, fazer com que a autodenominada República da China, ou seja, a Ilha de Formosa, Taiwan, de fato volte a pertencer com uma única China, reconhecida internacionalmente e para o próprio Taiwan, como uma única China. Eu acho que é uma coisa que ele pretende fazer. Já falou isso, né? Nos discursos ali dentro do Partido Comunista Chinês. Mas não agora, porque agora é a hora da China espalhar o seu soft power, as suas alianças econômicas, o seu sistema de comunicação, as suas marcas Huawei, Lenovo, as suas marcas automobilísticas, o seu sistema 5G, indo agora para o 6G, tecnologias inovadoras em sistema de produção de energia, por exemplo. Talvez seja um dos primeiros países a controlar o sistema de fissão nuclear, aliás, fusão nuclear, como forma de produção energética. Tá longe, mas vem investindo nesse sentido. Ou seja, a China é muito baseada em globalização, em crescimento econômico e em alianças econômicas. Uma invasão a Taiwan ou uma indisposição militar muito séria poderia gerar sanções ou algum tipo de, enfim, né, impossibilidade de negociar com os chineses, que atrapalharia os planos da China. A China, por enquanto, está expandindo a sua economia e pretendendo desdolarizar as relações econômicas. Talvez, quando ela já tiver tentáculos espalhados pelo mundo inteiro e já vê que o mundo se desdolarizou e possíveis sanções americanas praticadas contra a China não afetariam tanto como afetariam hoje, aí sim seja a hora do domínio do mar da China Meridional, do domínio de Taiwan, de no seu hard power, né? Aí sim contando com o apoio dos russos. Ou seja, você acha que a China quer, nesse momento, se indispor com o mundo? Gara, convenhamos que a China, pelo menos oficialmente falando, nem repassou ajuda militar para os russos. Não está vendendo armas. Ah, professor, mas o Ocidente... O que o Ocidente acusa? O Ocidente está acusando, e inclusive colocando possíveis sanções contra a China, pelo menos segundo eles, né? Não sei se vai rolar mesmo. Porque a China está vendendo insumos, produtos, ou porque está comprando gás e petróleo dos russos. Então está dando dinheiro para a Rússia e está dando insumos, matéria-prima, para a produção dos equipamentos militares, mas não para a venda desses equipamentos militares. Em relação à Coreia do Norte, por exemplo, não dá para esquecer, galera, que a Coreia do Norte tem um comércio exterior que depende mais de 80% dos chineses. Então, é um momento que a Rússia depende muito da China, porque não consegue mais exportar tanto o seu gás, tanto o seu petróleo, e está impedido de fazer comercialização pelo bloqueio no sistema SWIFT e tal, e depende cada vez mais dos chineses, e a Coreia do Norte, então, nem se fala. Só que qual é o problema? Quando a gente tem, por exemplo,
Rússia e Coreia do Norte fazendo esse acordo, a Coreia do Sul falou, olha, estou me sentindo aqui reprimida. Se eu estou me sentindo reprimida, eu vou agora financiar armamento para os ucranianos. Aí o Putin responde, ó Ucrânia, aliás, ó Coreia do Sul, se você financiar os ucranianos, vocês não vão gostar da resposta. Aí a Coreia do Sul se sente ameaçada e isso facilita, por exemplo, parcerias com o Japão, com os Estados Unidos, com a OTAN. Cara, o grande sonho do Stoltenberg, que é a liderança da OTAN, o grande sonho dos Estados Unidos é fazer com que a OTAN se expanda, não no sentido de ingresso desses países, mas no sentido de aumentar a sua zona de influência. E a união entre Rússia e Coreia do Norte é tudo o que a China não quer. Para aumentar a presença do Ocidente, aumentar a presença da OTAN, para militarizar mais. Coreia do Sul e Japão, pô, os caras têm disputas históricas, são países que não se gostam, diplomaticamente falando, e se uniram em torno da figura dos Estados Unidos, justamente pelo medo dos norte-coreanos. Agora, com a Rússia apoiando a Coreia do Norte, o medo não aumenta? Essas alianças militares não podem se fortalecer? Entende? E aí a China, supostamente, ela tá de um lado ali, ó, meu, pelo amor de Deus, ó, eu quero fazer parceria com todo mundo, econômica por enquanto. Se você, Rússia e Coreia do Norte, começam a se mobilizar e começam a armar um outro, isso vai facilitar a presença estrangeira militar na região da Ásia-Pacífico, que é uma coisa que não interessa aos chineses. Então, por isso que a China não viu com bons olhos. Mas, ao mesmo tempo, não dá para esquecer que é uma aliança importante para os chineses no sentido futuro. Talvez agora não seja ideal, mas para o futuro, para conseguir estabelecer parcerias importantes até em nível militar, uma aproximação de Rússia e Coreia do Norte seria muito bem-vinda. E aí, pessoal, você acha que os chineses gostaram dessa aproximação ou vê que pode ser um perigo, porque há uma tendência de aumento da presença de militares ocidentais na região da Ásia-Pacífico? Deixa aí nos comentários. Outra coisa que pode ser desagradado também, né? O Putin fez uma visita, por exemplo, ao Vietnã e estabeleceu alguns acordos importantes. Por exemplo, vai fazer um auxílio na liquefação de gás, o acordo de não cumplicidade com inimigos, né? Então, Vietnã e Rússia se comprometeram. A Rússia não assinar alianças militares contrárias ao Vietnã. Lembrando que China e Vietnã têm disputas pelo mar da China Meridional, a Rússia se comprometeu a não participar de nenhuma aliança contra o Vietnã, e o Vietnã também se comprometeu a não participar de nenhuma aliança militar contrária aos russos. Fala também, pessoal, sobre o desenvolvimento de energia nuclear, né? E vai lembrar que o Vietnã é um dos grandes compradores de armas da Rússia. Por que isso é importante, né? O Vietnã, ele vê a presença da China como um complicador de uma interferência geopolítica, principalmente na disputa do mar da China Meridional, e a influência dos Estados Unidos, embora tenha relações diplomáticas, convenhamos que o histórico entre Vietnã e Estados Unidos de interferências internacionais, que era a Guerra do Vietnã, né, feita pelos americanos, não guarda boas memórias. Então a Rússia seria uma espécie de país mais neutro. E vendo isso, os Estados Unidos já mandou um representante para fazer uma viagem ao Vietnã, para tentar voltar e restabelecer um fortalecimento diplomático entre esses dois países. Novamente, é uma região que interessa demais do ponto de vista econômico. O Vietnã é um dos novos tigres asiáticos. A região do Mar da China Meridional passa ali cerca de 1/3 de todo o comércio internacional, tá? Então, percebam, a Rússia está crescendo em frentes importantes, mas desagradando ou pelo menos preocupando países como China e Estados Unidos. A gente teve também, pessoal, notícia bem importante relacionada aos Estados Unidos, mudando um pouco a sua retórica em relação à guerra Rússia e Ucrânia. Por exemplo, eu falei para vocês no passado que os Estados Unidos tinham autorizado a utilização de armas ocidentais, de armas americanas, no território russo, mas tinha sido bem explícito, nesse primeiro momento, somente na região de Kherson. Aliás, perdão, na região de Kharkiv. Por quê? A Rússia, naquele momento, estava fazendo uma ofensiva militar ali no nordeste da Ucrânia, e alguns pontos, como por exemplo Belgorod, eram áreas que estavam sendo utilizadas como pontos estratégicos para ataque dos ucranianos. Aparentemente a coisa está mudando. A Rússia vem avançando em outros pontos, em Sumi, por exemplo, em outras cidades, e isso preocupa os americanos. Palavras do Jake Sullivan. Nós, americanos, nos preocupamos, muito menos com a geografia e muito mais com o bom senso. Ou seja, a Ucrânia, ela pode atacar qualquer ponto da Rússia que ela considere que é importante, porque é um ponto de ataques militares, bases militares, para atacar o território ucraniano. Então está liberado atacar toda a Rússia, né? E vai ter que utilizar o bom senso da Ucrânia. Isso conta também bases militares ou posições políticas. Cara, convenhamos
que o sistema Patriot, por exemplo, de mísseis de longo alcance, dos mais tecnológicos, talvez o mais tecnológico de sistema de defesa do Ocidente, tem capacidade de mísseis de longo alcance. Não pode pegar em posições políticas importantes da Rússia? A retórica vem aumentando. Falando em Patriot, a gente teve bem claro, o Biden, na verdade não o Biden, né, mas o Jake Sullivan, o John Kirby, anunciando, pessoal, que todo o sistema Patriot, que é o sistema de defesa, né, dos Estados Unidos, que seriam comercializados com países como, por exemplo, Alemanha, Romênia e Polônia, com a anuência desses países, vai em direção à Ucrânia. E com o que vai ser cedido agora pelos Estados Unidos, a garantia de pelo menos mais 16 meses de defesa antiaérea. Isso é muito relevante por quê? Porque a Rússia ela vem fazendo ataques constantes à infraestrutura, a pontos estratégicos da Ucrânia, utilizando mísseis, foguetes, drones, enfim. Com o sistema Patriot de longo alcance, você consegue proteger áreas mais estratégicas, não só do ponto de vista militar, mas do ponto de vista infraestrutural, até mesmo da eletricidade, que foi tão comprometida pelo ataque dos russos. Ou seja, parece, né, que os Estados Unidos cada vez mais vêm se mobilizando em favor dos ucranianos. Sinto que é porque há uma preocupação com a possível entrada do Trump. E por que isso é preocupante? Não são palavras minhas. Palavras do Trump, tá? O Trump ele participou de um podcast ontem. E nesse podcast ele deixou bem claro, galera, que o Biden faz exatamente tudo errado. Para quem não sabe sobre o que ele está falando, em recente reunião do G7, ele deixou bem claro que a Ucrânia vai entrar para a OTAN. Claro que é um processo longo, foi aquele acordo que eu citei para vocês, né? Um intercâmbio ali entre Biden e Zelensky, um acordo que prevê, em caso de ataque contra a Ucrânia, reunião de alta cúpula militar dos Estados Unidos e também da Ucrânia, para decidir exatamente o que fazer, um acordo de cooperação mútua e a promessa de futura entrada na OTAN. O Trump deixou bem claro, tá? Olha, no lugar da Rússia, eu não ficaria contente. E isso não seria assunto de negociação. Eu tenho ouvido por 20 anos que a Ucrânia quer entrar na OTAN e a gente sempre soube que isso é inadmissível. Isso é uma provocação aos russos. Ou seja, o Trump deixou bem claro, em meu governo não será a Ucrânia a prioridade e muito menos a Ucrânia entrando na OTAN. Então, talvez o Zelensky faça uma certa pressãozinha, esteja fazendo, para que o Biden autorize ataque em todas as posições, para que os Estados Unidos permita a chegada de mais sistema Patriot, porque sabe que daqui a pouquinho, se o Trump for o presidente, essa ajuda vai ser cortada, ou pelo menos parcialmente cortada. Tudo bem, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.